Olá, turminha linda do meu coração. Como estão vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem, alegres, contentes e felizes, aproveitando, curtindo as férias de montão, seja em casa, seja passeando, seja com seus amigos, com a sua família, se divertindo, não importa o que você está fazendo. Como eu sempre digo, o importante é que Jesus e o Espírito Santo seja a sua companhia constante aí, do seu lado, te ajudando a fazer o que é certo e também participando das brincadeiras com você, porque com Jesus do lado, tudo fica mais gostoso. Bom, turminha, hoje eu trouxe uma história bíblica para contar para vocês com o título Fé, Migalhas e Cachorrinhos. Então vamos ver o que essa história tem para nos contar? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém já pediu ajuda para você na rua sem você conhecer essa pessoa? E você ajudou ou preferiu passar longe dessa pessoa? A história de hoje mostra Jesus ajudando uma mulher de um povo diferente do seu, que estava passando por um problema com a sua filha. Então, essa história está aqui na Bíblia. Ela é contada em 2 livros do Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 15, e também no livro de Marcos, no capítulo 7. Então, esta mulher, ela chegou para Jesus implorando: Jesus, por favor, ajude-me. A minha filha está dominada por um espírito mau. Por favor, ajude-me. E a mulher, gritava, ajoelhada, aos pés de Jesus. Jesus estava ali junto com a multidão, indo para rumo à cidade de Tiro e de Sidom, e a mulher continuava ali nos pés de Jesus, gritando, e ela se ajoelhou diante dele e falou: Senhor Jesus, dia e noite ela é atormentada, por favor ajude-me, eu sei que o Senhor pode. Ela implorou: eu tenho tentado a ajuda de vários deuses, mas eles não têm feito nada por mim. O Senhor é a minha única esperança. E aí, com um propósito no seu coração, Jesus não deu atenção às palavras daquela mulher, fingindo não ouvi-la. Ele se apressou através da multidão, em direção a Tiro e Sidom. E ela continuou atrás de Jesus: por favor, Jesus, me ajude, um anjo mau, um demônio domina a vida da minha filha, eu preciso da sua ajuda. Porque a mulher amava a sua filha e não aguentava ver mais o sofrimento dela. E finalmente, Jesus tornou a olhar de maneira rápida, olhou assim rápido para essa pobre mulher que era desprezada pelos judeus por ter nascido em outro país, na Grécia. E eles eram odiados pelos judeus. Até mesmo os discípulos de Jesus, que eram judeus, estavam aborrecidos com a mulher e pensavam: por que Jesus não manda essa mulher embora? Mas Jesus tinha algo para ensinar para os seus discípulos. Jesus olhou novamente para a mulher, que insistia em seu pedido, e disse bem assim, está aqui no versículo 26 de Mateus 15. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo é que a mensagem de Deus deveria ser levada primeiro ao seu próprio povo, os judeus. E aí os discípulos falaram: mande ela embora, mestre. Quando eles viram que Jesus falou isso para ela: essa mulher só nos aborrece. O Senhor tem coisas mais importantes do que ajudar a filha de uma mulher estrangeira. Porém, a mulher não estava disposta a sair sem ser atendida. Ela viu algo além da resposta de Jesus. Ela tinha ouvido falar sobre Jesus, dos seus milagres e das suas pregações, de que Jesus tinha um amor igual para com todas as pessoas. E ela era o que aquela mulher tinha ouvido falar. E aí ela foi e falou para Jesus: o que o Senhor disse sobre os cachorros é verdade, mas até mesmo eles comem das migalhas que caem da mesa.
disse essa mulher apontando, né? Ela falou isso porque ela apontou para um menino que estava ali comendo, né, pão, e as migalhas estavam caindo no chão. O que ela queria dizer é que não importava se ela fosse comparada com cachorro. Também os cachorros têm privilégios, principalmente hoje, né? Todo mundo tem seu petzinho. E aproveita o que cai. Realmente, ela tinha muita fé. E ali estava Jesus, em uma terra estrangeira, em outro país, conversando com a mulher que ele não conhecia, e ela também não sabia nada sobre Deus, e tinha ouvido falar um pouco sobre Jesus. E ela não tinha conhecimento da palavra de Deus, ela não tinha Bíblia, mas ainda assim ela cria que Jesus tinha poder para curar sua filha e cria ser ele o Redentor e Salvador. E Jesus, então, com muito amor, sorriu, né? Ele, com muito amor no seu coração, ele sorriu para aquela mulher e disse para ela: olha só o que Jesus falou para ela: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Aí ela foi e falou: obrigada, Senhor, muito obrigada. E a mulher saiu dali de perto de Jesus, correndo, cheia de alegria, e voltou para sua casa. E quando ela chegou em sua casa, a sua filha estava o quê? Deitada, tranquila, porque ela já estava curada para sempre. Então vamos imaginar agora qual foi a reação dos discípulos. Primeiro, né, os discípulos viram Jesus tratar mal aquela mulher. Eles viram que Jesus falou bem assim. O que foi que Jesus falou para a mulher? Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então, eles viram primeiro Jesus tratando aquela mulher estrangeira como um judeu comum trataria, com desprezo, sem dar atenção para ela, comparando-a a um cachorro. Mas Jesus tinha uma lição para ensinar. Depois os discípulos viram como Jesus realmente trata as pessoas e como ele quer que nós também tratemos as pessoas com amor e cuidado, dando atenção e carinho. E os discípulos viram a diferença e eles pensavam, né, diziam uns para o outro: realmente nós temos um grande trabalho a fazer. Falar de Jesus a todas as pessoas, não importa onde elas estão ou onde vivem. Então, crianças, a lição que os discípulos receberam é para você e para mim também. Todas as pessoas ao nosso redor precisam do amor de Jesus e da nossa atenção. Para Deus não importa a cor das pessoas, se são morenas, se são louras, se são brancas, se são negras, se são cristãs ou não cristãs, se são brasileiros, se são japonês, africano, americano, asiático, europeu, não importa de qual país eles são, se são estrangeiros ou se são do nosso próprio país. Deus ama a todos, porque em João 3,16, aqui, ó, o que Deus fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando fala o mundo, fala todas as pessoas que estão aqui no nosso planeta, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama todas. É só você olhar ao seu redor e você vai ver que tem alguém precisando da sua ajuda. E Jesus, ele nos chama a servir a todas as pessoas, não importa quão diferente elas sejam de nós. E nós também devemos agradecer a Deus por nos amar a todos de forma igual. E o nosso versículo de hoje também, essa é uma das lições que a gente aprende. Mas a outra lição que a gente aprende também com essa mulher é o quê? É sobre a importância de você pedir as coisas para Deus. Então, ó, em Romanos 10:13 fala, ó, porque todo
aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aquela mulher, ela além de ter a sua filha curada, ela ainda recebeu a salvação, porque ela creu em Jesus como Salvador. E ela implorou, ela falou, Senhor, todo mundo incomodado, e ela gritando, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E às vezes nós, hoje, queremos que Deus nos dê as coisas, mas a gente não pede para Ele, não ora, não busca, não fala, ai Senhor, me ajuda, eu tô precisando da sua ajuda, ai, tá difícil essa lição aqui da escola, ai, o papai e a mamãe em casa tá brigando, tá difícil, os problemas lá em casa, ai, meu irmãozinho tá dodói. Você não pede, não busca o Senhor, então tem que buscar, porque quem o invocar, não só ele vai ouvir, mas também será salvo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir para Jesus entrar dentro do seu coração, porque todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram. Então, todos nós somos pecadores. A primeira coisa que a gente tem que pedir para o Senhor é que Ele nos salve, que Ele venha ser o nosso Senhor e Salvador. Depois, todos os problemas que a gente tiver, é só a gente pedir para Ele, pedir com fé, que Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Não se esqueça, crianças, que primeiro eu convido Jesus para vir morar no meu coração. E depois, tudo que eu precisar, eu peço para Ele. Olha só, a música que eu trouxe para cantar aqui com vocês, é bem assim, Pede, receberás, busca, pois, e acharás. Bate a porta, pois Cristo abrirá. Pede, receberás, busca, pois, e acharás. Bate a porta, pois Cristo abrirá. Então você tem que, bater na porta. Pedir, Senhor, Senhor, me ajuda. E Jesus também, ele bate a nossa porta. Ele está todos os dias, todas as vezes que você ouve falar da palavra de Deus, da palavra salvadora, sobre que Jesus é o Salvador, é ele batendo na sua porta, falando, eu tô aqui, se você me convidar eu entro, porque Jesus não é mal educado, assim como os espíritos, os demônios que estavam naquela menina, que Satanás ele é mal educado, ele entra na vida da gente, faz da gente cavalinho dele e faz um salseiro na nossa vida. Agora Jesus não, Jesus é educado. Ele só entra se você o convidar. Então agora nós vamos orar e você convida Jesus, você que ainda não tem Jesus no coração, tá cheio de problemas, convida ele para vir morar no seu coração. Depois que você convidá-lo, pedir perdão dos seus pecados, pede para ele te ajudar naquilo que você está com problema, que pode ter certeza que ele vai te ajudar. Mas às vezes a gente quer que Jesus, porque você pega ali o celular e rapidinho, tudo que você quer, né, tá ali na sua mão. Se você quer comida, você pede. Se você quer uma compra, você vai lá e compra rapidinho. E às vezes a gente acha que Jesus é assim também. Vou pedir, Jesus já vai resolver. Não, é no tempo dele. Que às vezes a gente está passando por algum problema, alguma situação, que Deus quer que nós aprendamos alguma coisa com aquilo. Às vezes a resposta dele pode demorar um pouquinho, mas aqui, como acabamos de cantar, pede e você vai receber. Então vamos orar. E aí depois que você fazer essa oração de confissão de pecados, pedir para Jesus entrar no seu coração, aí você pede para ele aquilo que você está necessitando, que você está precisando. E pode ter certeza que não é do jeito que você quer, mas daquilo que for o melhor para você. Que às vezes você está pedindo alguma coisa, né? Mas Deus tem algo ainda melhor para você. Às vezes ele demora um pouquinho para responder, porque ele está preparando algo ainda assim de excelência, muito melhor do que aquilo que você está pedindo para ele. Então vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus, agora que eu entro em tua presença, para que através do seu Filho Jesus, o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas cometidas perante ti. Senhor, eu confesso que sou pecador, que tenho feito, tenho falado, tenho visto coisas, ouvido coisas
tido pensamentos que não são do seu agrado. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor entre no meu coração, venha ser o meu Senhor, o meu Salvador, e me ajude, papai, a fazer aquilo que é certo. Perdoa todos os meus pecados, papai, também todas as minhas necessidades, que o Senhor supra elas. Me ajude, papai, naquilo que eu preciso de ajuda. Venha, Senhor, entra no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador para me ajudar a fazer aquilo que é certo. Espírito Santo, venha habitar dentro de mim e me ajude a passar por todos os problemas, por tudo aquilo que eu tenho enfrentado, que o Senhor esteja do meu lado, me dando força para conseguir enfrentar. Por tudo que o Senhor tem me dado, tem feito por mim, eu te agradeço. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado dessa história bíblica maravilhosa. Reflitam aí sobre essa história, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, aperta lá o sininho na opção todos para que todas as vezes que eu postar vídeo o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha, tá bom? E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Continue aí curtindo as férias de vocês, tá bom? Divirtam-se bastante, aproveita bastante. Um beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.